A primavera de 1945 chegou a uma Europa moribunda. O Terceiro Reich, aquela máquina colossal que um dia espalhou o medo por todo um continente, resumia-se agora a cinzas e sombras. Cidades alemãs ardiam, exércitos em retirada cambaleavam em meio ao caos. E, em Berlim, a figura trêmula de Hitler se escondia nas profundezas de seu bunker, enquanto a artilharia do Exército Vermelho trovejava ao longe. A oeste, as forças americanas e britânicas avançavam como uma maré implacável, movidas pela convicção de que estavam prestes a encerrar a guerra mais sangrenta da história humana. Contudo, ao cruzarem as fronteiras da Baviera, da Turíngia e da Baixa Saxônia, o que os aguardava não era a glória da vitória, mas um horror que desafiava a linguagem. Os pesados portões de aço se abriram, revelando um mundo à parte: Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Lá dentro, milhares de figuras esqueléticas ergueram o olhar para seus libertadores, com olhos que misturavam uma alegria frágil a um vazio profundo. O cheiro da morte impregnava os barracões de madeira, onde seres humanos fracos demais para se levantar jaziam imóveis, enquanto os homens de uniforme da SS baixavam a cabeça, paralisados pelo terror. Foi ali, diante daquele abismo, que toda a fronteira moral começou a desmoronar. Confrontada com o verdadeiro custo da obediência cega e do poder absoluto, a justiça deixou de ser um conceito abstrato, debatido em tribunais. Ela se tornou um fogo aceso no coração do próprio campo. Os prisioneiros que haviam suportado o insuportável não conseguiam mais conter sua fúria, e os soldados que os libertaram oscilavam entre a piedade e a raiva. No caos da libertação, onde o alívio encontrava o horror, o sangue voltou a correr. Desta vez, porém, não era o das vítimas, mas o daqueles que haviam infligido o sofrimento em nome do Reich. Naquela estação de libertação, que era também uma estação de acerto de contas, o mundo acreditou que a luz havia triunfado. Mas dentro dessa mesma luz escondia-se uma verdade amarga. O inferno não desaparecera. Ele apenas mudara de rosto e agora usava a máscara de uma justiça que se tornara impaciente. A primavera de 1945 trazia consigo um cheiro de fim de guerra, mas também um silêncio perturbador que pairava sobre a Baviera. Algo terrível aguardava ser descoberto. Na tarde de 29 de abril, unidades do 7º Exército Americano avançavam pela cidade de Dachau, nos arredores de Munique. A ordem era clara: proteger um campo de prisioneiros nazista. No mapa, parecia apenas mais um objetivo menor na campanha para varrer os últimos vestígios do Terceiro Reich. Mas o que eles encontraram não estava em nenhum mapa. Do lado de fora dos portões, uma cena paralisou as tropas da linha de frente. Ao longo dos trilhos da ferrovia, um trem de carga com mais de uma dúzia de vagões estava parado. As portas escancaradas revelavam uma montanha silenciosa de corpos, empilhados uns sobre os outros. O odor da morte pairava denso no ar, uma névoa tóxica que se erguia de um pesadelo recém-aberto. Estimativas posteriores sugeriram que cerca de 2.000 prisioneiros haviam morrido naquela viagem fantasma, abandonados por dias enquanto o trem vagava sem rumo, vindo de outros campos. Lá dentro, a realidade superava qualquer imaginação. Mais de 30.000 sobreviventes se amontoavam em barracões estreitos, a maioria sofrendo de tifo, exaustão e fome. Muitos pesavam menos de 40 quilos e as cabanas de madeira abrigavam 5 vezes a sua capacidade. No extremo do campo, salas de interrogatório, depósitos de corpos e o crematório ainda estavam em funcionamento quando os americanos entraram. Ninguém conseguia falar. No caderno de um jovem oficial, uma única linha resumia o choque: isto não é um campo de prisioneiros de guerra, é uma fábrica de morte. Ele ainda não sabia a profundidade daquele abismo. Imediatamente, os soldados contataram o quartel-general, implorando por apoio médico urgente. Centenas de médicos e enfermeiros militares foram despachados para desinfetar a área e distribuir comida e água. A ajuda precisava ser administrada com um cuidado doloroso, pois até mesmo um pedaço de pão poderia ser fatal para alguém que morria de fome há semanas.
Tudo foi documentado, anotado, fotografado, filmado. Os oficiais entenderam que não eram apenas libertadores. Eram testemunhas de um crime que a história jamais deveria esquecer. Naquela mesma tarde, um representante da Cruz Vermelha Suíça, Victor Maurer, chegou com 2 oficiais da SS carregando uma bandeira branca para render formalmente o campo. Era o fim simbólico de uma instalação que, por 12 anos, aprisionou, torturou e destruiu mais de 200 mil pessoas de toda a Europa. Com a libertação oficial de Dachau, jornalistas e médicos do exército entraram para filmar, registrar e cuidar dos sobreviventes. Eles documentaram os mortos, trataram os doentes e enterraram os caídos. Mas naquelas primeiras horas, enquanto a verdade completa se desdobrava diante de seus olhos, uma onda de fúria começou a se espalhar entre os soldados americanos e os prisioneiros libertos. Eles tinham visto o suficiente para entender uma coisa. Havia horrores tão vastos que a lei ainda não tinha um nome para eles. Quando os portões de Dachau se abriram, um mundo inteiro ruiu. O ar pesado da opressão deu lugar a um silêncio denso, carregado de incerteza e da promessa de uma fúria há muito contida. O poder se inverteu. Aqueles que antes o detinham, os guardas da SS e seus prisioneiros colaboradores, viram cada privilégio evaporar em um instante. Enquanto isso, os sobreviventes, após anos de tormento, se viram livres pela primeira vez. Uma liberdade tão súbita que a mente mal conseguia processar. A mudança foi vertiginosa, um colapso de ordem que ninguém ali compreendia por completo. Nas primeiras horas após a libertação, Dachau mergulhou no caos. O exército dos Estados Unidos assumira o controle do campo, mas a raiva, o horror e a confusão se espalhavam como fogo. Os soldados que haviam acabado de passar pelos crematórios e pelo trem abarrotado de corpos, agora estavam frente a frente com os homens responsáveis por tudo aquilo. Alguns guardas da SS capturados tentaram se esconder em casas de civis próximas, trocando de uniforme e se disfarçando com as roupas dos prisioneiros para se misturar à multidão. Houve quem alegasse ser enfermeiro ou eletricista, na esperança de ser poupado. Mas a verdade emergia com rapidez, revelada por tatuagens, pela memória dos sobreviventes e por rostos que eram impossíveis de esquecer. A fúria, contida por tanto tempo, estava prestes a explodir. No pátio de carvão, onde cerca de 50 homens da SS capturados estavam reunidos, um grupo de soldados americanos abriu fogo após seu oficial comandante se afastar por um breve momento. A violência foi motivada em parte pelo medo de que pudessem escapar e em parte pela incapacidade de suportar o que acabavam de testemunhar. Relatórios militares posteriores confirmariam que entre 30 e 50 guardas da SS foram mortos naquele incidente. Outros foram executados perto da estação ferroviária logo depois que um oficial americano descobriu o trem repleto de cadáveres do lado de fora do campo. Os tiros foram disparados em silêncio, sem palavras, sem ordens, apenas o som da retribuição ecoando nos trilhos. Dentro do complexo principal, unidades americanas separavam qualquer um que vestisse a insígnia da SS para interrogatório. Alguns foram fuzilados no local, outros reunidos para aguardar uma transferência que nunca chegaria ao seu destino. No meio do caos, as decisões eram tomadas depressa, sem comando ou procedimento, em uma fronteira turva entre justiça e vingança. No crepúsculo daquele dia, a ordem que regia o mundo se desfez. No caos da libertação, a fronteira entre uma ação militar e uma reação visceral evaporou-se no ar pesado do campo. Ao mesmo tempo, os prisioneiros sobreviventes, esqueléticos e famintos, mas com os olhos ardendo em fúria, começaram a se mover. Seus alvos eram os capos, os detentos que haviam servido à SS, abusando de outros para garantir a própria sobrevivência. Sem tribunais ou formalidades, eles foram arrastados para fora dos barracões. Cordas, barras de metal, qualquer objeto à mão se tornava um instrumento para descarregar anos de raiva contida. Alguns capos foram enforcados, outros espancados até a morte ali mesmo, no chão onde antes exerciam seu poder. Os homens da SS, disfarçados entre a multidão, tampouco escaparam.
Um sobrevivente polonês recordaria como eram reconhecidos pelas pequenas tatuagens de tipo sanguíneo, uma marca exclusiva de seus membros. Uma vez descobertos, o fim era rápido e brutal. Os soldados americanos testemunharam a cena, mas poucos intervieram. Alguns, em um gesto silencioso, atiraram uma barra de ferro aos prisioneiros. Outros simplesmente viraram o rosto, fingindo não ver o que acontecia diante deles. Aos seus olhos, a justiça finalmente chegara, ainda que não em sua forma oficial. Ao pôr do sol, Dachau já não era uma prisão. Havia se tornado um palco de inversão total, onde as vítimas se tornavam juízes, antigos senhores imploravam por misericórdia, e a justiça assumia uma forma que a lei jamais poderia definir. Tudo aconteceu em uma única tarde, breve, caótica, mas para sempre gravada na história humana. Relatórios oficiais mais tarde classificaram os eventos como uma violação da Convenção de Genebra, e uma investigação reconheceu que as tropas americanas haviam excedido sua autoridade. Contudo, ao revisar o processo, o general George S. Patton ordenou seu arquivamento. Ninguém jamais foi processado. À luz do que haviam testemunhado, ele concluiu que os soldados simplesmente reagiram como seres humanos. Dachau, assim, tornou-se mais do que um símbolo da atrocidade. Tornou-se um espelho, refletindo uma verdade incômoda. Mesmo na hora do triunfo, a humanidade pode perder o controle. A justiça havia sido entregue, mas em uma linguagem que a lei não foi projetada para compreender. A libertação de Dachau não foi um fim, mas um prólogo sombrio. Nas semanas seguintes, de 3 direções distintas, forças britânicas, americanas e soviéticas avançaram sobre uma série de outros campos. Em cada portão aberto, eles encontravam um novo fragmento do mesmo pesadelo. Em Bergen-Belsen, as tropas britânicas romperam os portões em 15 de abril de 1945. Diante deles, uma visão apocalíptica. 60.000 sobreviventes amontoados entre mais de 13.000 corpos insepultos. O odor da doença e da decomposição pairava sobre todo o campo, uma névoa invisível que obrigava os soldados a usar máscaras apenas para dar os primeiros passos. Um repórter que acompanhava a unidade descreveu a cena não como um lugar de vivos, mas como um cemitério que ainda respirava. A escala daquela tragédia parecia insuperável. Mas nem mesmo aquele inferno prepararia o mundo para o que seria encontrado mais a leste. No final de janeiro de 1945, o Exército Vermelho alcançou Auschwitz. Ali, eles descobriram um complexo de extermínio em uma escala que a mente humana mal podia conceber. Dentro dos depósitos, os soldados encontraram toneladas de cabelo humano, milhares de dentaduras, óculos e sapatos de criança. Tudo metodicamente organizado como o inventário de uma fábrica macabra. Cada objeto era um eco silencioso de uma vida interrompida. Além daqueles armazéns, erguiam-se as fileiras de câmaras de gás e crematórios, ainda marcados pelo seu uso mais recente. Dos mais de 1 milhão de seres humanos enviados para Auschwitz, apenas alguns milhares permaneciam vivos para testemunhar. Para a União Soviética, expor aquelas imagens não era apenas revelar os crimes nazistas, era uma acusação direta à capacidade humana para o mal quando despojada de sua moralidade. Enquanto isso, em Buchenwald, as forças americanas chegavam em 11 de abril. Encontraram mais de 20.000 sobreviventes, prisioneiros políticos, intelectuais, artistas, padres e judeus de toda a Europa. Quando a imprensa que acompanhava o exército entrou no campo, viu prisioneiros esqueléticos construindo uma placa de madeira com os dizeres: "Nós somos os sobreviventes de Buchenwald, não nos esqueçam." Chocado com o que viu, o general Dwight D. Eisenhower emitiu uma ordem urgente a todas as unidades aliadas: documentem tudo, fotografias, filmes e testemunhos oculares. Graças àquela ordem, centenas de rolos de filme e milhares de fotografias foram preservados. Eles se tornaram não apenas provas para futuros julgamentos, mas um aviso. A guerra poderia terminar, mas o dever com a verdade estava apenas começando. De Bergen-Belsen a Auschwitz, de Buchenwald a Ohrdruf,
cada portão que se abria rasgava uma nova ferida na memória da humanidade. Nenhum desses lugares era igual ao outro, mas todos contavam a mesma verdade indizível. A vitória dos aliados não foi apenas um triunfo militar, foi o confronto da civilização com suas próprias e mais escuras profundezas. Na primavera de 1945, o ar da Alemanha não carregava apenas o cheiro da derrota, mas também o peso de uma fúria contida por anos. Dachau não foi um caso isolado. À medida que os portões de outros campos se abriam, cenas semelhantes de justiça instantânea irrompiam, variando em escala, mas unidas por um mesmo e terrível significado. Em Ohrdruf, um campo satélite de Buchenwald, as tropas americanas encontraram um local de extermínio quase intacto, abandonado às pressas. Os poucos guardas da SS capturados não tiveram chance. Prisioneiros sobreviventes, tomados por uma raiva incontrolável, espancaram pelo menos 7 deles até a morte, arrastando seus corpos para o pátio como uma sentença pública. Foi ali, diante daquela cena, que o general Dwight Eisenhower ordenou que tudo fosse filmado, para que o mundo jamais pudesse dizer que aquilo não havia acontecido. Em Buchenwald, a retribuição assumiu uma forma mais metódica. Antes mesmo da chegada dos americanos, uma rede de resistência clandestina, liderada por prisioneiros políticos, já havia tomado o controle do campo, desarmando os guardas restantes. Quando as tropas aliadas encontraram um comitê internacional estabelecido, com listas e procedimentos. Aqueles identificados como membros da SS ou capos eram retirados das filas e julgados sumariamente. Entre 80 e 100 pessoas foram executadas naqueles dias, enquanto os soldados americanos, embora instruídos a restaurar a ordem, optaram por não intervir. Para muitos deles que haviam testemunhado o indizível, nenhum tribunal poderia oferecer um veredito mais justo. A justiça ali parecia ter encontrado seu próprio e terrível equilíbrio. Em Bergen-Belsen, a catástrofe humanitária obscureceu qualquer limite moral. Ao encontrarem 60 mil sobreviventes em meio a 13 mil corpos insepultos, os britânicos impuseram uma punição diferente. Cerca de 80 guardas da SS foram forçados a enterrar as vítimas com as próprias mãos, uma tarefa macabra que durou dias sob o risco da epidemia de tifo que assolava o campo. Muitos dos algozes morreram de infecção ou exaustão, sucumbindo ao mesmo inferno que haviam criado. Mais a leste, nas zonas libertadas pelo Exército Vermelho, o cenário era ainda mais implacável. Em Majdanek e outros campos, as tropas soviéticas frequentemente incentivavam os sobreviventes a fazerem justiça com as próprias mãos, entregando homens da SS capturados para serem julgados por suas vítimas. Nenhum deles sobreviveu para contar a história. Para os soviéticos, aquilo não era uma violação, mas uma forma de balanço. Esses atos de Dachau a Buchenwald não foram planejados nem liderados. Para aqueles que os executaram, não pareciam crimes, mas uma libertação espiritual, a retomada da dignidade nos primeiros instantes após escapar do inferno. Nos relatórios oficiais, a maioria desses incidentes foi apagada ou descrita com termos vagos, como mortos durante o caos, ou enquanto tentavam escapar. Mas as testemunhas, de soldados aliados a prisioneiros libertados, lembravam-se com clareza. A justiça havia sido feita não pela lei, mas pela fúria crua de seres humanos confrontando o mal em sua forma mais pura. E enquanto as bandeiras da vitória se erguiam, entre as ruínas dos campos, uma nova ordem nascia. Uma ordem que não se baseava em autoridade ou comando, mas no mais primitivo dos instintos, a necessidade de clamar por aqueles que já não tinham voz. O ar ainda estava pesado com o cheiro da morte quando os portões se abriram. Mas o que entrava por eles não era apenas a liberdade, era um acerto de contas. A libertação dos campos de concentração foi menos uma operação militar e mais um julgamento moral em tempo real. Oficiais americanos, britânicos e soviéticos, confrontados com as cenas em Dachau, Buchenwald e Bergen-Belsen, foram forçados a tomar decisões em questão de minutos em meio ao caos, à doença e a uma onda avassaladora de fúria.
As leis da guerra exigiam que prisioneiros fossem protegidos, mas a realidade os colocou em situações onde tais princípios se tornaram quase impossíveis de sustentar. Alguns comandantes tentaram restaurar a ordem, impedindo que tanto seus homens quanto os prisioneiros libertos cedessem à vingança. Outros permaneceram em silêncio, vendo aquilo como uma explosão inevitável após anos de brutalidade. Um soldado que acabara de ver um crematório ainda quente e agora estava cara a cara com quem o operava, poderia realmente agir como um juiz racional? Naquelas primeiras horas, não havia uma linha clara entre justiça e emoção. Investigações militares internas, como a realizada em Dachau, mais tarde documentariam violações das leis de guerra. Contudo, quando esses relatórios subiam na cadeia de comando, muitos arquivos eram silenciosamente arquivados. O general George S. Patton, por exemplo, recusou-se a processar seus homens. Para ele, aqueles soldados não eram criminosos, haviam simplesmente reagido como seres humanos quando confrontados com um mal que desafiava a própria linguagem. Muitos historiadores argumentariam que este foi o momento em que a moralidade atingiu seu limite, um lugar onde a lei, por si só, já não podia responder às perguntas que emergiam das cinzas do Terceiro Reich. Com o fim da guerra, os governos aliados encararam uma nova realidade. Para reconstruir a Europa, eles precisavam de uma narrativa única e unificadora, a história dos libertadores. Assim, os detalhes turvos envolvendo atos de vingança foram discretamente empurrados para o lado, substituídos por imagens de comboios de ajuda, médicos, enfermeiras e soldados compassivos. Relatórios oficiais foram reescritos em uma linguagem seca e burocrática. Morreu na confusão. Perda de controle. Baleado ao tentar escapar. Frases assim eram suficientes para obscurecer a verdade, evitando qualquer dano à imagem das forças aliadas aos olhos do público. A mídia do pós-guerra seguiu o mesmo caminho. Cinejornais, documentários e fotografias focavam nos crimes da Alemanha nazista, nas vítimas, nas evidências e no tema da salvação. Ninguém desejava mencionar que alguns guardas também haviam morrido no caos da libertação. Naquele clima moral, reconhecer tais coisas parecia borrar a fronteira entre o bem e o mal, entre justiça e culpa. Esse silêncio não foi apenas uma estratégia de propaganda, mas também uma escolha moral coletiva. Ele permitiu que o mundo se recuperasse mais rapidamente, mas deixou para trás um vasto vazio na memória histórica, onde justiça e vingança se entrelaçaram e, em seguida, desapareceram lentamente no esquecimento. Quando o último eco dos tiros se desvaneceu, um silêncio pesado pairou sobre a Europa. Mas a paz não trouxe clareza, apenas uma nova e inquietante pergunta. Uma sombra se estende sobre a primavera de 1945, uma zona cinzenta que até hoje desafia a história. A questão que emerge dali não é sobre estratégia militar, mas sobre algo muito mais profundo. Quanto de nossa humanidade sobrevive após um encontro direto com o inferno? Os atos de retribuição em Dachau, Buchenwald e Bergen-Belsen permanecem como um ponto cego na memória do Holocausto. É ali que a imagem imaculada do libertador se fratura e o direito moderno revela seus próprios limites. Naquele instante de fúria justificada, a linha entre a vítima e o agressor tornou-se turva, deixando um legado desconfortável que perdura até hoje. É nesse ponto cego, no entanto, que a natureza da justiça se revela com uma complexidade desconcertante. Ela nunca é simples ou pura, mas uma frágil conquista, sempre suspensa entre a compaixão e a fúria. A verdade que emerge daquela violência não é uma condenação, mas o reconhecimento de que a justiça, por vezes, é forjada no fogo da própria dor humana. A lição que ecoa daquele momento não é de julgamento, mas sobre a coragem de encarar a verdade por inteiro, mesmo quando ela nos causa desconforto. Ao aceitar que até mesmo os vitoriosos podem tropeçar, compreendemos que a verdadeira vitória não está em destruir o inimigo, mas em preservar nossa própria humanidade em meio às cinzas do ódio. A questão, então, deixa de ser quem estava certo ou errado e se torna um espelho para nós mesmos.
Se estivéssemos lá, diante do horror indescritível que aqueles soldados testemunharam, teríamos agido de forma diferente? A pergunta paira no ar, um desafio à nossa própria certeza moral. Enquanto o mundo contemporâneo continua a traçar fronteiras de violência e divisão, as zonas cinzentas do passado servem como um alerta. Elas nos lembram que a batalha mais difícil não é travada no campo, mas dentro de nós. E a pergunta atemporal que a humanidade é forçada a responder repetidamente continua a mesma. Entre a justiça e a vingança, qual caminho escolheríamos?